ok, pessoal, já de volta. Vamos lá. Marcelo Marinho Rangel, grande Flávio Castro. Um dos melhores secretários dessa cidade. Conhece e trabalha muito, com certeza. Ele conhece bem a cidade, até porque já foi secretário de outra vez, foi comandante do Corpo de Bombeiros e tem grande conhecimento da cidade. Viveu intensamente a tragédia, né? Então ele conhece bem a cidade. Coronel Flávio. Hélio Carracena, em 74, governo militar, Geisel, tomou vacina por causa das bobagens que Bolsonaro falou da vacina. Muita gente não tomou. E ainda tem aquelas doideiras de gente de teoria conspiratórias. Isso foi o Marcos Habib que botou aqui. Eu não entendi a comparação do governo Geisel com o governo Bolsonaro. Isso aí eu não entendi. 74, Bolsonaro nem existia lá, né? Isso é porque eu falei que as vacinas, né? Vacina contra a gripe já está aí. A Valéria botou: os nossos rios estão muito sujos, o mato está tomando conta dos rios no Bom Retiro. O cheiro no centro da cidade é horrível. No passado, todos os anos, a draga limpava os rios antes das chuvas, tirando a terra do rio Paquequé e tirando os matos. É verdade isso, né? Há muito tempo que não se faz. Na realidade, o último governo que realmente limpou o Paquequé da Ilha do Caxangá até a Barra do Imbuí, depois da Barra do Imbuí, o último governo que fez isso foi o governo Luiz Barbosa. Pasmem, mas é verdade. Depois fizeram em pedacinhos, né? Um pedacinho aqui, um pedacinho ali, faz na Ilha do Caxangá, faz na Beira-Linha. Agora, limpar por um todo mesmo, o último governo que fez isso foi Luiz Barbosa. E olha quanto tempo tem isso, hein? Marcelo Marinho, o marco do saneamento veio para acabar com esse problema definitivo. E o Jonas botou aqui: bom dia, Hélio, eu conversei com um engenheiro especialista em encostas. Teresópolis, do jeito que está querendo fazer, não vai dar jeito. Tem que ter barragens. Aí ele bota aqui: em cada estado, em cada leito do rio. Quando tiver enchente, como é que vai ficar? Quando é que ele vai fazer o sistema de esgoto nas comunidades? Ele pode fazer no centro, depois é demagogia. Isso ele pode fazer no centro, realmente, para depois nas comunidades é mais difícil. O Marquinhos botou aqui: gosto muito do Flávio, mas o prefeito visa só especulação imobiliária. O Vanderlei Pérez postou uma foto da casa do governador Hernando Amaral Peixoto, que foi demolido hoje a Nine Pizzaria, em frente ao Ginda Block. Me lembro daquilo ali, cara. Me lembro mesmo. Até porque sou dali. Alex Castelar, meu irmão, bom dia. Quanta coisa pra gente falar hoje, hein? Bom dia, Hélio, tudo bem? Prazer mais uma vez estar com você aqui na Diário. Rapaz, nós vamos ter que tocar direto, porque tem papo aberto para falar. A gente vai começar a falar o seguinte, vai ser assunto para o final. Rapidamente, descobriram um asteroide na Casa da Inovação. Conta isso rapidamente para dar início e a gente volta no final. Bom, Hélio, para quem não conhece ainda, a Casa da Inovação hoje está lá na Beira-Linha, é um projeto que eu idealizei, que graças a Deus a gente conseguiu chegar com esse projeto aqui em Teresópolis. E tem um projeto nosso hoje com a NASA e com o Ministério de Ciência e Tecnologia, e os alunos estão lá pesquisando asteroides e já descobrimos 4 asteroides, né? Então, assim, vamos falar sobre isso aí. Uma novidade muito boa para Teresópolis. Um desses asteroides vai levar o nome da nossa cidade. E a gente vai falar sobre isso já já. E a menina que descobriu, como é que é o nome dela? Karen. A Karen. Aí ela está aqui com a gente. Eu falei assim: como é que foi? Ela falou: na verdade foi bem simples. Foi assim que ela começou a me responder. Daqui a pouco a gente vai conversar, vai bater papo com ela sobre esse assunto. A Karen. Você viu a gente falando, Alex, sobre a situação da água, do saneamento em Teresópolis, né? Como é que você vê esse negócio? Vende, não vende a SEDAI, saneamento e o problema sério do esgoto, né? Hélio, em que pese eu avaliar que o prefeito é uma pessoa bem intencionada e obviamente que trabalha para ter o melhor para a cidade, o Flávio é um cara muito sério, eu conheço o Flávio aí, né? A gente conhece o Flávio da política, né, como secretário, como comandante do Corpo de Bombeiro, é um cara muito sério. Em que pese tudo isso, eu particularmente quero te falar que eu não me sinto seguro nesse método, como está sendo conduzido. Eu não sou necessariamente contra privatizações, né? Eu tenho uma cabeça mais aberta em relação a isso, mas especificamente falando da água de Teresópolis, nesse momento, dessa maneira, eu sou contra. Eu acho que é muito temeroso, né? É um risco muito grande, é um passo a ser dado muito grande,
E eu acho que se houver qualquer tipo de erro num caminho como esse, o preço que a população vai pagar é muito alto. Então, assim, a gente está vendo o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, de um modo geral, né? A SEDAI, né, passou por esse processo aí em muitas, mais, se não me engano, em 27 cidades, e agora se começa a pagar a conta, e a gente está vendo São Gonçalo reclamar, a gente está vendo Magé reclamar, a gente está vendo Guapim, Mirim, que são cidades mais próximas aqui da gente, reclamar do processo. Eu acho que a gente tem que dar uma pensada sobre isso. Eu acho que fazer isso da maneira como está sendo, no curto prazo de tempo, eu acho que é muito temerário. Eu acho que isso é uma discussão que não é de um governo, acho que é uma discussão de Estado, acho que é uma discussão que vai perpassar. Está se falando de a gente conseguir em 10 anos despoluir. Ou seja, estamos falando aí de praticamente 2 governos e meio, né? Se houver uma reeleição, alguém for reeleito aí, estamos falando de 2 governos. Senão, a gente está falando talvez até de mais. Mas vamos supor, cronologicamente, estamos falando de 2 governos e meio, né, para que isso aconteça. E eu vou te falar uma coisa com toda sinceridade, eu não tenho segurança nesse processo, eu não sei se essa conta será realmente mais barata, porque vai baixar lá a conta em 10%, tem que dar uma olhada direito no contrato, tem que ver se vai baixar no primeiro ano, se baixa no segundo, se é para sempre, ad eterno, comparado ao que esse 10%, comparado a hoje é uma coisa, comparado daqui a 5, 6, 7 anos é outra história. Então, assim, a gente aprende, né, que em economia não existe nada de graça, não existe café de graça, né? Café tem preço. Então, assim, a minha preocupação é baixa a conta, mas quanto custa o esgoto? Porque virar a taxa de esgoto também nessa conta agora para poder realmente se trabalhar a despoluição do Paquequé, de outros seus afluentes e por aí vai. Então, assim, agora se colocou aqui, né, com relação às comunidades. Às vezes, realmente, é muito bonito se falar aqui do centro, né, turístico, daqui onde a gente, né, a população com mais poder aquisitivo está, mas as nossas realidades em comunidades, elas são trágicas. Eu vi o prefeito falar aqui, inclusive, sobre a questão de borracha de água. Eu fico vendo essa discussão toda e digo assim, eu já morei em lugar e já usei a água de borracha lá em Santa Cecília. Então, eu sei o que é essa realidade. Então, muitas vezes eu fico vendo essas discussões todas e eu não tenho visto, com toda seriedade, é esta população que usa a borracha, está sendo chamada para o debate. Não, mas fez audiência pública, está aberto, mas aí já começa por aí. Esses mecanismos de audiências públicas, de modo geral, eles são muito mal organizados, são falhos, são pouco representativos e por aí vai mostrando. Acho que a gente precisaria ter uma campanha para conscientizar a população, mobilizar a população, aprofundar esse debate, principalmente aqueles que podem pagar um preço muito alto por essa questão. E como a água ela é vida, né, a gente tem que pensar muito sobre isso. E aí tem uma série de discussões. Eu vi, né, nesse debate de audiência pública, por exemplo, se colocar que praticamente hoje mais de 30%, 40% da água, né, que a SEDAI fornece para Teresópolis, por exemplo, hoje não se cobra, que ela está sendo servida a equipamentos públicos, né, a prédios públicos. Por exemplo, essa água será cobrada, por exemplo. Então, você falar, vou baixar o preço em 10%, em compensação, os cofres públicos municipais passarão a pagar um volume de água. Então, assim, essa conta do menos, no final, ela não é tão menos assim. Então, assim, vou repetir novamente, tá? Eu acho que o prefeito é um cara que está bem intencionado, acho que ele quer o desenvolvimento econômico da cidade, acho que ele está pensando em dar um passo adiante. O secretário Flávio é um cara sério, mas eu já vi outros projetos, como foi o caso, por exemplo, dos ônibus aqui, né? Do que aconteceu com os ônibus na cidade, que era toda uma história também de que tinha gente contratada, engenheiros super graduados e pós-graduados, né, que tinha ali gente muito preparada e na hora que aquilo se estabeleceu foi uma tragédia para a cidade, tanto que se voltou atrás, né, e depois até se esqueceu dessa história. Então, assim, a minha preocupação é que a gente não vá para um debate como esse, por exemplo, e isso aconteça na água. Porque o que aconteceu lá foi possível voltar atrás. Se for na água, né, o impacto na vida das pessoas, eu não sei nem dimensionar. Porque a água é vida, não tem o que fazer. Você pode viver sem luz, você pode viver sem um monte de aparatos do tempo moderno, mas sem água você não vive. Simplesmente você está aniquilado do processo de sobrevivência, né, seja em Teresópolis ou em qualquer outro lugar do Brasil. É claro que a SEDAI, a respeito da SEDAI e seus funcionários, acho que eles têm uma trajetória de contribuição com o setor público muito grande, mas é óbvio que a SEDAI também, ao longo do tempo, deixou muito a desejar, né? Esse processo, por exemplo, de exposição do Rio Paquequé já poderia estar sendo feito há muito mais tempo. E aí eu quero dizer, acho também que outros prefeitos, né, não tiveram liderança para sentar com governadores que passaram, para sentar com a presidência da SEDAI e definir esse processo. A SEDAI hoje faz a sua meia-culpa, diz que né, numa nova concessão, se ela vir assumir uma nova concessão, que ela está disposta, inclusive, a trabalhar essa questão, ela é superavitária em Teresópolis, e aí eu acho que esse é um debate, né? Quando a coisa é pública e ela é superavitária, eu acho que esse dinheiro do superavitário da coisa pública deveria voltar para a coisa pública, e a gente vai vendo, muitas vezes, esse dinheiro não ficar na cidade de Teresópolis, né? Ele vai para outros
outros lugares. Então, acho que a gente deveria se pensar sobre isso. Agora, pode ter certeza que não tem café de graça. A iniciativa privada não vai assumir esse processo só porque é bacana, porque ela gerencia melhor, porque ela é mais competente. O nome disso, no final, é recurso. E aí, quero te falar de uma série de privatizações que já aconteceram no Estado e que não foram esse sucesso todo. Vamos falar aqui da Supervia, por exemplo. A Supervia hoje é um problema grave, né, porque o governador enfrenta, que o nosso secretário de Transporte do Estado enfrenta, e foi uma privatização que todo mundo disse que ia melhorar, e vou te falar, se não é o Estado ali comprando trem e se mobilizando, hoje a Supervia não sei nem se estaria funcionando. Vamos pegar as barcas, por exemplo, que são de barcas. Né? A situação piorou consideravelmente, com o papo de que que ia se melhorar, que essa coisa toda. Então, assim, sabe, é uma concorrência de monopólio. Não há uma disputa, né? Quem assumir a água, assume integralmente a água, não há um processo de ter uma empresa que pode fazer melhor. Não, é um processo que uma única empresa assume. Existem cidades que deram certo. Niterói, por exemplo, é uma cidade que deu certo. Né? Niterói tem quase 100%, acho que tem 100%, chegou a 100% agora, de tratamento de água e de esgoto. Mas não dá para comparar uma infraestrutura de uma cidade como Niterói, né, que tem um orçamento hoje de quase 6 bilhões de reais, que tem uma classe média instalada lá em Icaraí, muito forte, com o que passa Teresópolis. Teresópolis tem mais de 30%, se não me engano, quase 40% da população vivendo em favelas. É uma das cidades mais favelizadas do estado do Rio de Janeiro. Quem vem de fora e passa pelo centro turístico, entra no Alto, vai na Várzea, ou se hospeda no Le Canton, por exemplo, não conhece a realidade de quem mora no Vale da Revolta, de quem mora na Glândia Florestal, né, de quem mora naquele entorno do Meudon como um todo, do bairro de São Pedro, né, do Perpétuo, do Rosário. Então, assim, é para essas pessoas que eu especialmente falo. E, claro, que todos nós gostaríamos, né, e queremos, né, e eu acho que é possível, sim, não é nenhum discurso aqui político, eu acho que é possível, sim, a gente despoluir o Rio Paquequé, a gente tem que trabalhar por isso, é um ativo importante da nossa cidade, né, o Vanderlei fala muito sobre isso, né, ele está colocado na literatura brasileira, o Rio Paquequé está colocado no Guarani, que é um livro da nossa literatura brasileira, onde praticamente todos os jovens de ensino médio que vão à universidade, né, tem como material obrigatório a leitura desse livro. Né, o Guarani virou música, né, virou ópera, enfim. Então, assim, mas eu quero te falar, eu particularmente, como o processo está sendo conduzido, da maneira como ele está, eu particularmente sou contra. E eu acho que quem faz parte da política de Teresópolis tem que pensar muito sobre isso. Acho que a Câmara de Vereadores tem que pensar, porque tem uma responsabilidade muito grande. Porque amanhã, se a gente acertar, tudo ótimo, vamos tocar a nossa vida. Agora, se a gente errar, o preço a se pagar é muito alto. E pode ter certeza que o preço político, para quem tiver com essa assinatura no papel, também vai ser um preço muito alto. O Jones Vargas mandando um abraço aí para você. Tem coisas que a gente não pode, que está escrito aqui no Facebook, que a gente não pode falar aqui. Porque o Alex você vai estar no processo político, né? Vou. O Alex Castelar, esse cara é bom, foi nosso melhor secretário municipal do governo da prefeitura. Marcos Habib botou aqui. Conhece o Marcos Habib, né? Bem, grande abraço, Marcos. Raimundo Viana, bom dia, Hélio, bom dia, Alex Castelar, assistindo o programa da Fazenda Hermitage. A Valéria Carvalho concorda com o Alex, é um risco a privatização da água de Teresópolis. O Marquinhos voltou. Alex Castelar, você é assessor especial do governador Cláudio Castro. O Cláudio Castro privatizou nossa SEDAI a preço de banana. O termo para autorizar a privatização da água em Teresópolis é uma folha e meia. Para mim é uma vergonha. A audiência pública em Teresópolis foi uma vergonha. Eu fui. Eu também fui às duas. Né? E ali, aquilo ali não foi audiência pública. Aquilo ali foi uma baixaria. Marcos, assim, eu sei que pode ser um pouco contraditório eu ser assessor de um governador que realmente produziu, né, e conduziu esse processo, por exemplo, da água. Primeiro que não é verdade que foi por um preço de banana, foi a maior concessão, né, a maior concessão da história do país, e foi por um preço relativamente alto, inclusive superou muitas expectativas, mas é um processo que está em andamento. Então, por isso que eu estou falando agora, que assim, eu não sou contra a privatização em si, né? Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse é um processo que está em andamento. Eu acho que deveríamos esperar mais um tempo, mais 1, 2 anos, para consolidar esse processo que vários municípios da região metropolitana passaram, para a gente entender exatamente como é que esse processo se dá e poder fazer isso interessante. Eu acho que não precisa dessa pressa toda. Acho que a gente pode ter calma, porque assim, é um processo de decisão que vai solucionar ou não o problema de saneamento básico, de água, esgoto em Teresópolis. Então, assim, eu não sou contra necessariamente a privatização, só que eu acho que a gente tem que fazer isso com calma. Eu acho que tudo que se faz com muita pressa, tudo quando se aparecem muitos dados, eu vi aqui o secretário Flávio falar e quero dizer novamente, considero ele um cara sério, entendeu? Mas quando eu vejo muitas essas informações contratuais, informações muito técnicas, isso me assusta sempre, porque eu acho que a população, de modo geral, às vezes não entende muito bem essas coisas e nessas alíneas que se colocam, né? Às vezes você vai para o projeto, para uma história, e quando você vê, a história é outra, completamente diferente, porque alguém não leu,
leu um artigo, alguém não entendeu bem aquele contrato. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que se ter um pouco de calma. E aí eu sei que os argumentos contrários vão dizer, não, mas fizemos audiências, a Câmara de Vereadores se estabeleceu. Eu acho que é um processo. Se você perguntar para a população, você está falando de 200 mil habitantes, de um modo geral, eu vou te falar que menos de 1%, talvez nem 1% da população esteja a par do que está acontecendo nesse momento. Está sendo informada do que está acontecendo. Você perguntar na rua o que está acontecendo de fato. Não sabe. Então, daí a minha discussão, se a população, de modo geral, não sabe explicar, não sabe entender o que está acontecendo, e isso está sendo feito dessa maneira, eu tenho muita preocupação que amanhã a gente possa pagar preços muito altos por esse processo estar sendo conduzido dessa forma. Tem várias perguntas, tem vários comentários aqui, mas a gente não tem tempo para isso. Muito obrigado a todo mundo. E uma pergunta importante da Grazi Pimentel. Se você, a tua preocupação com lixão. Que é outra preocupação grave, e que eu também não estou vendo mobilização em torno disso. Eu acho que a gente tem que se preocupar muito com relação a isso. Inclusive, semana passada tive uma conversa com a superintendente de meio ambiente do governo do Estado, que está se colocando à disposição, e eu acho que a gente tem que trabalhar sobre isso, sim. Eu acho que é um assunto fundamental e que tem sido deixado um pouco de lado e que é estratégico para a cidade, e nós temos que trabalhar para que não aconteça ali o que aconteceu em Niterói com o Morro do Bumba. E se acontecer aqui vai ser pior, porque também está sob um curso de água, né, que vai levar a água exatamente ao município ali de São José do Vale do Rio Preto, passa por um processo longo dentro de Teresópolis ainda, mas que desemboca em São José do Vale do Rio Preto, e este rio é o rio que Petrópolis usa para captar sua água, por exemplo. Entendeu? Então, assim, um problema no nosso lixão ali é um problema dos mais graves. Eu acho que esse é um problema que nós temos que avançar, e acho que esse, inclusive, deveria ser a prioridade nesse momento, e não a privatização da água da cidade. Pergunta aqui a Valéria, ela botou, pois é a cidade mais favelizada do Estado, e o prefeito, o que o governador pode fazer para ajudar a nossa cidade? Aí é para você. O governador tem feito, né? Acho que a cidade nunca teve tantos repasses do governo do Estado como teve nos últimos tempos, né? O governador tem feito, mas esse é um problema de desenvolvimento econômico que passa, obviamente, por um processo nacional, né? Quando a economia vai muito mal, as cidades se favelizam de um modo geral, mas também passa por você ter, né, estratégias locais que ajudem, né, nesse processo. Então, a gente tem que olhar o que é uma Secretaria de Habitação do município de Teresópolis, por exemplo, né, e perceber quanto que nós temos de recurso alocado lá para se combater esse problema de favelização. E a gente vai perceber que isso é muito, muito pequeno, né? A gente, na verdade, não tem uma ação concreta em torno disso. Então, a população vive na sorte. A grande verdade é essa, né? Tá. O Alex, me joga na câmera 1 e começa a falar sobre a Casa da Inovação, ali na beira-linha, e os 4 asteroides que foram encontrados. Conta essa história, é Karen, né? Karen. Enquanto isso, Karen, vem para cá, Karen. Senta aqui nessa cadeira aqui. Eu vou pegar já o microfone para você. Essa é a Karen. Apresenta a Karen aí para a gente, Alex. Bom, vamos lá. A Karen é uma aluna da Casa da Inovação. Você está fazendo robótica? Que você faz com a gente? Programação para games. Programação para games. A Karen é uma aluna da programação para games. Toma, Karen, aqui. Eu estou com o microfone laranja com ela. Está funcionando o microfone dela? Tá. Então a Karen estuda com a gente na Casa da Inovação, que é um projeto que está lá na beira-linha hoje, que tem curso de robótica, programação para games, criação de aplicativos, digital influencer, inclusão para pessoas acima de 30, de 60 anos, e agora também aula de música. Mas a Karen, especialmente, ela foi convidada pela Casa da Inovação para fazer parte de um projeto, que é um convênio nosso com o Ministério de Ciência e Tecnologia, para fazer uma busca no espaço para descobrir asteroides. Então, a NASA quer descobrir, tem muitos asteroides no espaço, quer identificar esses asteroides, ver o risco de colisão de asteroides com a Terra, e a partir disso vai ter um programa difundido pelo mundo inteiro. Então, vários jovens do mundo inteiro são convidados a fazer parte desse programa, e a Casa da Inovação aderiu. E a Karen, junto com outros alunos, está trabalhando, e eu queria que você falasse um pouco como é que foi a sua descoberta lá, né, na Casa da Inovação, desse asteroide, ou desses asteroides, né? Nós mandamos mais de 40, 50, se não me engano, asteroides, pré-asteroides, e 4 já foram identificados como asteroides. Assim, bem pertinho do microfone, Karen, como é que você descobriu os asteroides? Bem, eu acho que não é tão difícil assim identificar eles, só tem que prestar bastante atenção ao ambiente ali e nos asteroides em si. Asteroides são figuras que elas andam em linha reta e não mudam de forma. Se elas fizerem uma dessas coisas, se elas não fizerem uma dessas coisas, então elas não são um asteroide. Primeiro eu andei
em um tipo de trajetória. Primeiro os lá de cima, depois fui descendo para os de baixo. E lá embaixo eu encontrei uma figura que se encaixava nesses termos. Ela andava em linha reta e não mudava de forma. Foi até que bem simples de identificar. Você vê que a cara está dando uma informação que eu acho que nem você conhecia, nem eu Não. também estou conhecendo aqui agora. Eu Que também. anda em linha reta e não muda de forma. Essa é uma característica de um asteroide, né? Mas você já sabia que o asteroide ele não muda de forma e anda em linha reta? O meu professor na primeira Fala assim mais pertinho. O meu professor, na primeira aula que ele deu pra gente, que era mais como uma introdução ao programa e como funcionava o aplicativo que a gente estava usando, ou o site, não sei direito, ele explicou pra gente que os asteroides são assim que estão sendo identificados atualmente. Uma bola que não muda de forma e que anda em linha reta. Ela não faz curvas e não muda de forma. Agora, cara, a gente faz uma pergunta. Já tem nome os asteroides? Não, não tem Não? nome. Soube que vocês iam dar um nome lá de Tereza, em homenagem a Teresópolis. Ouvi falar sobre isso. Já está sabendo sobre isso ou não? Não. Ouvi falar sobre isso. Mas, enfim, tem 4 asteroides já identificados, tem nome para todo mundo, né? Tem nome para Tereza, tem nome para Karen, né? Tem nome para quem quiser, né? E o que você acha dessa história de dar nome? Você está sabendo que, só para o pessoal saber, em dezembro esses alunos irão a Brasília receber um certificado Estou do sabendo, já estão ministro, me falando aqui, ó. a medalha, né? A medalha e Parabéns, certificado. cara, e orgulho de você, a Regina Fechó. Vamos buscar nossa medalha em Brasília no final do ano. Então, a Regina foi a professora que eu conheci através do Instagram, me procurou, queria entender um pouco sobre a cadeia de inovação e trouxe esse projeto. A Regina é uma pessoa que vem do Rio hoje, já mora há mais de 15 anos em Teresópolis. Conheço bem. E é dessa área de inovação, de ciência e ecologia, então ela é muito entusiasmada, levou o programa, rapidamente lá a turma da Casa de Inovação, né, aderiu, e aí a Karen está sendo agora a nossa camisa 10 desse time, né? Ei, eu não sou nem muito fã de futebol, mas Você é mais uma cientista, né? Você é mais, nem todo mundo quer ser Você jogador está de futebol. estudando Né? aonde, Karen? no Ginda Block. Do Ginda Block. E aí, como é que foi aquele momento que você descobriu assim, falou, isso é um asteroide? Como é que foi aquilo? Bem, eu não descobri instantaneamente. Eu fiquei olhando ali e fiquei pensando, será que isso tá mesmo andando em linha reta? Fiquei olhando, falei, ô professor, isso aqui tá andando em linha reta? Fui para outro lugar, fui lá de novo. Fiquei olhando. Até que ele falou, Karen, tu verifica isso aí, que isso aí pode ser um asteroide. Tu pausa a imagem e coisa nele. Assim, a porcentagem, assim, ninguém tinha identificado ele ainda, apareceu uma porcentagem alta de ser um asteroide, a gente registrou ele ali. Assim, a gente deixou ele registrado ali e eu fui continuando com o treinamento. Assim, no mesmo lugar, mais ou menos no mesmo cubinho, no mesmo espaço, na mesma área que ele, tinha outro ali do lado. Ele falou, ué, mas já coisou outro? Assim, foi de novo a mesma porcentagem. Foi. Ninguém identificou ainda também. Salvou. Ele até achou que era o mesmo asteroide que eu tava brincando com a cara dele. Agora, cara, mas... te fazer uma pergunta aqui. Você já sabe o que vai ser quando crescer, como profissão? Já pensa sobre isso? Bem, eu queria ser veterinária. Veterinária? Uhum. E como é que está sendo fazer aula na Casa da Inovação? Como é que está sendo para você isso? Bem, tem sido bem interessante. Cada vez eu aprendo mais sobre a programação dos jogos e eu até mesmo fiz um tipo de jogo sozinha. Na primeira vez do curso tem um monte de etapas, iniciante, especialista, assim, cada etapa vai aumentando a dificuldade e a complexidade que você vai fazendo as coisas. Na primeira etapa, a gente faz mais sobre teórico, a gente não foca realmente em fazer o jogo, mas nessa parte, a segunda parte que eu tô, a gente foca mais no jogo. Contanto que a última aula que eu tive, o professor na aula anterior tinha mostrado um jogo pra gente. Então hoje ele falou assim, ó,
toma aqui as coisas necessárias e faz o jogo aí. Eu já ensinei como faz, vocês devem lembrar. Eu meio que travei um pouco, mas eu fiz. A Karen é muito inteligente, né? Ela é muito Uma inteligente. inteligência. Tem quantos anos, Karen? 12. 12 anos. Alex, quem hoje está lá? Como é que está sendo comandada a Casa da Inovação? Tá aqui, ó, o nosso coordenador está ali, Continua- o Jorginho. continua o Jorginho? Pode chamar ele para cá um pouquinho? Pode, mas eu vi o Jorginho na hora que chegou, eu já estou pensando em trazê-lo a semana que vem aqui. Para explicar mais. Para a gente falar um pouco mais da Casa Pode da ser, Inovação. pode ser. Jorginho? Pode ser. Então, a semana que vem ele vem aqui, todo mundo conhece o Jorge, ele é da Beiralinha. Jorginho Bodão. E aí a semana que vem ele vem, é dono da Beiralinha, né? É o homem que manda na Beiralinha. Ah, Jorginho lá com o Calé, a turma lá é muito boa de trabalho. Essa turma é bacana. Rapaz, eu estou tentando, tá? Eu estou tentando. Pode ser que venha novidade aí. Tem um amigo nosso, ele está em Dubai agora, está assistindo a gente lá nos Emirados Árabes. E ele botou aqui para mim. Eu não sei se você conhece Márcio Danilo. Sim. Sei Conhece quem é. Márcio? Sei. Tá? Acho que uma turma, inclusive perdemos um amigo de Teresópolis Isso, agora. Marcelo, Pô, né? foi uma coisa trágica, Eles né? trabalhavam juntos. Mas lá. tem muita gente nossa em Dubai hoje, né? Muita gente daqui de Teresópolis, né? E ele está botando aqui parabéns para Karen. Ele é professor lá e é pastor. Ele botou, meu amigo, poderia colocar uma casa dessas nos bairros de Teresópolis. Existem muitos talentos em nossa cidade. A gente está tentando. Na verdade, sim, tem um custo de manutenção. Hoje, isso é uma emenda parlamentar, uma emenda do deputado Altineu, que a gente conseguiu viabilizar via Universidade Federal Unirio. E estamos trabalhando. Acho que a gente tendo agora mais emendas aí, eu acho que o deputado Altineu e outros deputados também podem ajudar. Eu já conversei com o deputado Hugo Leal também. Tem outros deputados aqui que fazem política na nossa região, que eles conseguindo colocar emendas parlamentares para a gente aí no final do ano, com certeza a gente vai ampliar. Falando com ele aqui, né, a nossa ideia central era que a gente possa ter, né, uma, por exemplo, naquela área do Meudon, que a gente possa encampar toda aquela região ali de Vale da Revolta, Quinta Lebrão, Fonte Santa, outra naquela área da Barra para pegar a Granja Florestal, aquelas comunidades todas em torno da posse, né, aquela região, e que a gente possa ter também no interior, né? Acho que o interior também é muito importante, e Barra de São Pedro, que é o bairro mais populoso da cidade, né? Então, assim, acho que se a gente conseguir levar a esses 4 ou 5 polos, né, da cidade, né, uma casa de inovação como essa, hoje a casa, para você ter noção, ela tem 300 alunos. Né, nós já formamos um ciclo no final do ano passado, com 170 alunos, e agora estamos com 300. Então, assim, só para você ter noção, ela está na beira-linha, por exemplo, mais de 50% dos alunos são alunos já de fora da beira-linha. E mais de 10% são alunos de escolas particulares. Já tem aluno de São Paulo, tem aluno do CESO lá, né, tem aluno do Jorge March, então aluno de escolas, né, bacanas da cidade, escolas particulares, né, de poder aquisitivo alto, que estão frequentando o projeto Casa da Inovação da Beira-Linha, para você ver a referência que é um projeto como esse. E ao mesmo tempo, ajuda a Beira-Linha também, né, a refazer um pouco da sua característica e somar essa cidade, que eu sempre digo, a cidade real com a cidade ideal. Né? A cidade ideal é aquela da Granja Comari, das casas bonitas, e a cidade real é essa da Beira-Linha, né, do Barra de São Pedro, que a gente tem que adequar essas duas cidades. Na verdade, as duas são muito ricas. Né? Uma é rica economicamente e a outra é rica culturalmente, é rica da sua população, dos seus trabalhadores, da sua juventude. Eu acho que acoplar essas duas cidades, né, e possibilitar, né, como o caso da Karen aqui, futuro, né? Porque a gente está falando de educação. A gente fala de tecnologia, mas essa tecnologia ontem é estava educação. lá na Missão Metodista Meudon e teve um momento que chamaram no altar as crianças ali entre 5 e 10 anos. Né? E as crianças estavam cantando e dançando. E eu vi uma menina, deve ter uns 7, 8 anos. Eu até depois chamei a Gabriela e falei com a Gabriela sobre essa criança. Essa menina tem um futuro, ela dança, simplesmente ela dança. Ela nasceu para aquilo. E ela fica com os olhos fechados, cantando os louvores e orando. Uma criança com 8 anos, 7 anos, fazendo um negócio desse, você pode ver que ela já tem um futuro. Tá? Então você tem que trabalhar as crianças de Teresópolis. No geral, rapidamente, a gente já está quase nos minutos finais do programa, eu preciso falar muito da Casa da Inovação a partir de agora, que o ano ainda está começando, né, Jorge? Então a gente tem que falar muito. Queria fazer uma programação com você. E a casa, ela funciona, os ciclos são a cada 3 meses. Então nós estamos num ciclo agora, daqui a 2 meses se encerra esse ciclo, se abre novas inscrições. Então falar da Casa da Inovação é oportunizar essas vagas, né, de ensino tecnológico para Porque a Casa da Inovação não é um curso de computador. Não. Ela tem computador também, mas, por exemplo, tem digital influência, tem música lá hoje, né? É isso que eu queria programação para que você games. falasse. Então a criança, por exemplo, como o caso da Karen aqui,
que está fazendo programação para games, por exemplo. Ela está fazendo game, mas ela está aprendendo inglês, ela está aprendendo ali a metodologia de matemática, de lógica. Então, assim, toda uma preparação. Os nossos professores são muito preparados e nós temos lá, né, professores também capacitados para alunos com deficiência que possam, né, buscar casa. Então, é uma casa também inclusiva. Além de tudo, é uma casa inclusiva. Então, a gente está assim, muito feliz. O projeto está dando super certo e é muito bacana. Então, é isso, Hélio. Não é efetivamente informática, é inovação. E inovação também tem informática, mas não só informática, como música, por exemplo, que é uma área de inovação fundamental para você desenvolver criatividade. Então, mesmo que não vou ser músico, mas um dia você aprendeu música, você vai usar isso na sua vida, pode ter certeza disso. Eu fiz teatro na Casa de Cultura e uso isso até hoje. Né, cara? Tá. Márcio Danilo. Márcio, eu converso com o Alex sobre o que você está me botando aqui, eu converso com ele fora do ar, daqui a pouco, quando terminar o programa, e vou ver com ele como é que a gente pode falar sobre isso num programa futuro, que Alex também vai voltar aqui. Também estou montando uma programação com ele a partir de hoje. Pode ser, Alex? Estou à disposição. Pergunta, mas eu não posso fazer essa pergunta agora. Tudo bem. Tá? Eu não sei até onde isso pode prejudicar politicamente. Tem uma área de política que a gente tem que ter muito cuidado em entrar. Mas aí Apesar que eu estou à disposição, não tem problema de política, não. Eu respondo o que tiver que responder. Acho que a pessoa que está na vida pública tem que estar à disposição, né? Mas tudo bem, a gente volta em outro programa e responde, não, sem problema. Aqui. Sem problemas. A Jana entrou aqui, Jana Mendes, né? Alex é uma pessoa muito inteligente, capacitada, desenvolvendo projetos maravilhosos. Tá, ok, Márcio, vou passar assim, deixa comigo. E ele está falando aqui sobre o projeto Jiu-Jitsu nas escolas, que é um projeto que já foi aprovado do vereador Maurício Lopes. Maurício Lopes, e que até agora não entrou nas escolas. O grande problema é o seguinte, né? Tem muitos projetos, esse do Maurício é um bom projeto, como outros projetos já existem para as escolas, mas nós temos que ver a fonte de custeio. Não adianta você só ter um projeto que diga que tem que ter uma aula sobre um determinado assunto, mas qual é a fonte de custeio sobre isso? Como é que você contrata, como é que se faz? Então, assim, o que faltou foi simplesmente ter essa fonte de custeio, mas eu acho que isso é uma questão de debater. O Brasil está fazendo um novo debate sobre a questão, né, do ciclo escolar, sobre a questão do ensino nacional, né? Foi aprovada uma reformulação no ensino nacional e agora o novo governo está tentando se rediscutir. Eu acho que a partir nessa nova base curricular vai caber realmente ensino de muitas outras matérias, porque realmente a escola está muito defasada, né? A escola de hoje já não responde, né, aos anseios da juventude desse presente. Então, aulas como jiu-jitsu, aulas como cultura, como música, como inovação, então, são aulas importantes para a gente poder desenvolver, né? Esportes, né? Futebol e por aí vai, né? Me fala sobre o caso a gente tem minutos, 3 minutos, 4 minutos, mas pessoas especiais, jovens, crianças especiais, a Casa da Inovação, como é que é o cuidado? Então, nós temos lá monitores para essa área, né? A Karen, inclusive, é uma dessas alunas que está com a gente aqui hoje, né? Extremamente inteligentes, são alunos que realmente produzem muito, principalmente nessa área de inovação, porque tem muito deles super habilidade. Você percebe que a Karen é muitíssimo inteligente. O irmão dela também esteve com a gente lá, fez um aplicativo para ônibus. Ele é especialista em ônibus, ele escuta o motor do ônibus, ele sabe qual é a data do motor, ele sabe qual é a fabricação daquele motor. Então, assim, eles são muito inteligentes, muitíssimo inteligentes, e essa área da inovação é uma área extremamente inclusiva para eles, porque todos eles podem se dedicar. E a gente tem lá profissionais, né, especializados, temos professores, né, que são mediadores, passam por capacitação, então tem uma turma preparada lá para receber esses alunos também. Então, a nossa Casa de Inovação é uma casa inclusiva, antes de tudo. Tá, olha só, gente, estou aqui, quem está aqui também está com a gente, a mãe da Karen. Como é seu nome? Ariane. E a Ariane está aqui dizendo o seguinte, a Karen é autista. Né? Seu outro filho também é autista. Né? O que conhece sabe tudo de ônibus. Ele é busólogo. Qual é a idade dele? Preciso dele aqui na TV para falar de ônibus. Né? O busólogo são os que gostam de ônibus. E ele, inclusive, conhece bem essa realidade da cidade hoje, tá? De horário de ônibus, que hora que o ônibus passa, quando o ônibus sai da linha, ele sabe, é impressionante, ele tem isso mapeado na cabeça dele. Ele diz, olha, tiraram o ônibus do lugar tal, olha, o ônibus não passou a hora tal, ele sabe tudo, tudo. Um autista vê o que a gente não consegue ver de maneira nenhuma. Eles são muito inteligentes, né? Você vê, como é que você descobriu um asteroide e descobriu que ele vai em linha reta e não modifica? O meu professor ele já tinha explicado isso, eu só memorizei a informação. Minha memória pode falhar muitas vezes.
Mas quando eu vejo que algo é importante, eu memorizo aquilo e fica na cabeça. Se você, tipo, me dissesse para memorizar um número de código ali, eu ia memorizar. Se me perguntasse daqui 3 dias, eu ia falar um número de código. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu não consigo memorizar mais nada. Eu já não memorizo mais nada. Sônia, lá do Grêmio Musical Paquequé. Bom dia, Marcos. Parabéns pelos projetos. Nossa cidade precisa e merece. O centenário Grêmio Musical Paquequé, e a Sônia é uma 107. guerreira, né? Uma guerreira. Sônia é. Parabéns. Obrigado, Sônia. Beijo aí pra você. E obrigado pelo que você me mandou esse final de semana, hein? Adorei. Gente, nós chegamos ao final do programa. Eu vou montar agora com o Jorge e com o Alex, né? Eu vou montar um projeto para que eles venham aqui pelo menos uma vez por mês. À disposição. Podemos. Precisamos, né? E dá para a gente fazer muito debate sobre essa área de inovação. É muito rica ela, tem muito debate sobre isso. Sobre as novas tecnologias de ensino, sobre como se dá no ensino, né, público. Assim, é um debate muito grande. Você falou do irmão da Karen, como é o nome dele? Kevin. Falou que ele fala sobre os ônibus. De repente, um jovem desse tem uma solução para um problema. Quem sabe um dia não vai ser contratado pela empresa de ônibus para ajudar eles lá como um consultor, né? Vamos trazê-lo aqui no programa também. Alex, manda o teu recado para Teresópolis aí. Falamos 40 minutos, hein? Hélio, te agradecer mais uma vez, agradecer ao Grupo Diário aí, ao Vanderlei Júnior, a turma toda aqui da TV, do jornal, enfim, eu sou fã de vocês. Agradecer a oportunidade mais uma vez de estar falando aqui e dizer que a gente está feliz, né? E mais feliz ainda é ver a Karen aqui, né, descobrindo asteroide, trabalhando com a gente lá, enfim. Quero dizer que para a gente é um orgulho muito grande, tá? E quando você for famosa, não esquece a gente não dar autógrafo para a gente lá, que você vai ser muito famosa ainda. Não, e quando for no final do ano para Brasília, quando você for entrevistada, manda um alô para a gente. Tá bom. Tá bom? Vou mandar. Parabéns, obrigado, Karen. Gente, indo embora, no programa de amanhã eu vou estar recebendo aqui a presidente do sindicato. Ela precisa mandar um recado importante para todo mundo. Então ela vem ao programa de amanhã, ok? E também Rodrigo Koblitz vem falar sobre a água. O Rodrigo Koblitz e dois assuntos diferentes, momentos diferentes. A gente vai falar sobre a água também, sobre a SEDAI. Continua esse assunto e a Kátia vem trazer um recado para o funcionalismo público municipal. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho. Já está no YouTube o programa. 4 horas tem reprise, meia-noite tem reprise e eu estou indo embora. Muito obrigado, pessoal. Até amanhã.